Olá, olá pessoal, regressando aos estúdios aqui da Voz Trabalhadora, chegando para uma edição especial aqui do Visão Trabalhadora, analisando aí as consequências da morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, né? Vou trazer aqui dois especialistas na matéria, tá, pessoal? Sem mais delongas, já vou botar aqui na tela. Meu camarada Bruno Lima Rocha vai ser o primeiro que a gente vai ouvir aí, e a professora Arlene Clemecha, especialista em mundo árabe aí, para mim, uma das maiores referências em questões do mundo árabe e Oriente Médio, né? A gente não pode falar em mundo árabe quando fala em Irã, né? O Irã não se considera um país árabe, né? Mas, lato sensu, né? Falando ali do Oriente, a professora Arlene Clemecha, definitivamente, para mim, é uma grande referência. Antes de iniciar aqui com o Bruno, pessoal, deixa eu pedir, além da curtida, né, a gente sempre pede, quero saber no chat aqui de que cidade vocês estão assistindo aí, esta inserção aqui da Voz Trabalhadora, especial da Geopolítica em Pauta, né? E uma novidade interessante, pessoal, estamos com o canal monetizado aí, então, além do Pix, tá aqui, ó, voztrabalhadora@gmail.com. O Pix vai ficar o QR Code lá em cima, no canto da tela também, para quem quiser fazer um Pix aí, ajuda bastante. Estamos com o canal monetizado agora, pessoal. Então, vocês podem tornar-se membro aqui no canal. Temos um plano aí de R$ 1,99 até outros planos. Quem quiser contribuir, ter alguns benefícios aí do canal, né? Confira aqui, é só clicar no link aqui embaixo, seja membro, você pode ver lá as possibilidades que tem. Será uma satisfação enorme recebê-los aí no nosso clube de membros da Voz Trabalhadora. Vamos partir direto então aqui, ó, pessoal, para o Bruno Lima Rocha. Vamos ver o que ele tem nos dizer aí a respeito deste acontecido. Eu pergunto se essa morte ela acontece, né? Já que ela acontece num momento que está extremamente tenso ali na região, em especial no Oriente Médio, a gente tem a guerra, né, de Israel contra os palestinos, e como que isso acaba mexendo nesse tabuleiro internacional, né? Porque a gente se espera uma luta pelo poder no Irã, é isso que acontece a partir de agora? O que a gente pode esperar a partir dessa morte, professor? Gabriela, essa pergunta que todo mundo que trabalha com a área vem fazendo há mais de 24 horas. Eu tive a chance de falar com a mídia iraniana hoje, falar com colegas em bastidores hoje, e todos me dizem o mesmo. Não há disputa de poder, que é uma pressão especulativa gigantesca a partir do Ocidente. É quase que da ordem natural das coisas o primeiro-vice assumir e em 50 dias convocar eleições. O que pode vir a ocorrer é a pressa para formar um novo bloco de poder. Isso sim, porque à medida que são praticamente dois partidos políticos grandes, dois setores políticos moderados e principialistas, que seriam os conservadores na gíria local. E a dificuldade de formar um gabinete, porque um gabinete no Irã ele tem que ser muito leal à República, mas tem que ter uma capacidade técnica gigantesca, eu diria. A maior perda foi do chanceler. O chanceler, esse que faleceu, que foi o Martílio, ele era genial e operou mudanças na Ásia a partir do Irã num brevíssimo tempo. Eu não vejo essa tensão que a mídia ocidental está provocando, está colocando, embora a gente sempre fica na expectativa por se tratar de uma sucessão com poderes de veto concretos. Não é uma eleição, vai para a urna e vota. Vai para a urna, vota, mas tem uma série de pontos de barreira para chegar ao poder executivo. O Bruno, você podia... É assim, né, pessoal? Só dando uma pausa aqui, o Bruno falou ali, né, da mídia ocidental, a pressão que está colocando, criando factoides. Como sempre, pessoal, a assessoria de imprensa do Pentágono, eu costumo dizer que a nossa imprensa aqui, né, brasileira, é a assessoria de imprensa do Pentágono. Eu acabei de assistir agora, pessoal, o Jornal Nacional.
uma reportagem pavorosa do Jornal Nacional a respeito desses acontecimentos, sabe? Parece que o Irã, assim, é um país, é uma nação terrorista, parece. Sabe? Dá impressão, para quem assiste aquilo ali, para quem não conhece, para quem não entende de geopolítica e não se informa adequadamente, né? Parece que o Irã é uma grande ditadura, que o Ayatollah, sabe, assim, manda, desmanda, manda matar pessoas, que não gostou de uma pessoa já manda matar. São matérias pavorosas, e é uma mídia que fica criando esses factoides, sabe, como se tivesse um conflito interno, insinuando situações que não existem na realidade, que não existem. Então, por isso é muito bom a gente ouvir pessoas que conhecem. Eu trouxe o Bruno Lima Rocha aqui, porque ele participa várias vezes aqui no canal, né? Tem alguns programas que a gente retransmite aí nos quais o Bruno Lima Rocha participa, e especialmente porque ele semanalmente participa de programas na imprensa iraniana, tem grandes contatos lá na imprensa iraniana e na política iraniana, então é uma fonte muito confiável e credenciada para falar a respeito desse tema. Explicar para a gente, né, como é que funciona o sistema político iraniano, porque morre o presidente, o Khamenei, eu disse que ele está acima do presidente, mas assim, é mais complexo que isso, né? Qual o papel do Ayatollah Khamenei desde 79, quando houve a revolução no Irã? Como é que se distribui o poder? Assim, ele escolhe, ou pelo menos ele diz, quem é que pode disputar o poder? É mais ou menos isso? Queria que você explicasse para a gente. Olha, em última análise mas é muito raro ter o poder de veto. É raríssimo. O que ocorre é que há um conselho de 12, conselho de guardiões são de 12, dos quais 6 são juristas e 6 são clérigos. Esta potestade, essa função do conselho, uma espécie de poder moderador da República Islâmica, foi escolhida por um plebiscito, Rodrigo, em 79, logo após a Revolução que derruba uma monarquia, que era a monarquia fantoche, que servia aos Estados Unidos depois, a Inglaterra primeiro. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão às urnas, elegem um parlamento, que pode ser convocado à eleição novamente, elege um presidente, o presidente tem de formar um gabinete e tem de ser ratificado pelo parlamento. Existe um poder executivo concentrado no líder, o chamado gabinete do líder, e também um secretariado executivo, eu diria, usando um pouco o termo da antiga União Soviética, não tem a ver, mas é fácil de explicar. Sim. Seria um secretariado reduzido. Esse secretariado reduzido é como que seria uma casa revisora da República. Então, a grosso modo, a República tem como casa revisora um conselho de 86 especialistas e um conselho de 12 guardiães. Perfeito. Os demais vão a voto, todos eles vão a voto. Importantíssimo isso aqui que o Bruno Lima traz, né? Além desse funcionamento aí constitucional, né? Da República Islâmica do Irã, a própria questão das motivações da Revolução Islâmica de 1979, né, que derrubou uma monarquia perversa no Irã. Derrubou uma monarquia que era completamente serviçal, primeiro dos britânicos e depois dos estadunidenses, entregando todas as riquezas iranianas, né, não só o petróleo, mas outras riquezas que o Irã detém também, em termos de recursos naturais. Então, assim, o Irã se livrou dos chás, que eram os monarcas iranianos, que já era uma monarquia que tinha sido instaurada no país para romper com governos que eram extremamente soberanos, né, no Irã. Essa monarquia veio implantada pela força, através das potências imperialistas. Então, é muito importante, quando a gente fala em Irã, nunca perder de vista dessa questão da importância da Revolução Islâmica e do modelo implantado pela República
República Democrática Iraniana. Então, o Bruno traz aqui algumas considerações muito importantes sobre o funcionamento ali, né? Que é outra história, né? O Irã é uma ditadura. Como é que é uma ditadura se ela elege os seus representantes? Mas tem que ter a licença do Ayatollah. O Ayatollah tem que permitir os candidatos. Sim. Como é que serão candidatos pessoas que são contra o sistema? É evidente que num país que é anti-imperialista, não se permitirá candidaturas de figuras que são serviçais ao imperialismo. A gente precisa entender isso aqui, pessoal. A gente precisa entender de que democracia que a gente fala quando a gente fala em democracia. Estados Unidos é democracia. Israel é democracia, pessoal. Os Estados Unidos, onde 600 milhões de pessoas vivem, não tem um lugar para morar, onde milhões de pessoas vivem se alimentando com vouchers do governo, uma espécie de Bolsa Família, país mais rico do mundo capitalista, os Estados Unidos. Existem pessoas que passam fome e pessoas sem teto. Israel é uma democracia? Acabaram de proibir o funcionamento da rede Al Jazeera. Tem liberdade de imprensa em Israel? Que muitos ainda dizem que é a única democracia do Oriente? Como que é a única democracia do Oriente? Por que o Irã, no seu modelo constitucional, não pode ser respeitado como uma democracia? Está previsto na Constituição esse formato. O Ayatollah é uma figura suprema que autoriza os candidatos, sim, mas está lá escrito na Constituição. Não é porque o Ayatollah é um capricho do Ayatollah. Não, não é. Então, quando a gente analisa esses modelos constitucionais de países que não são do Ocidente coletivo, a gente precisa respeitar as formas culturais e jurídico-constitucionais que esses países soberanamente elegeram. A gente não pode cair nessas narrativas da imprensa ocidental, das assessorias de imprensa do Pentágono, e beber essas narrativas sem fazer a reflexão e a crítica adequada. Professor, qual a repercussão, por exemplo, na eleição americana, no ecos também desse conflito Israel-Palestino? Já dá para ter uma dimensão de consequências ali na geopolítica do Oriente Médio, ou não mexe com nada no momento, todo mundo pode ficar tranquilo? Até onde eu apurei, Chico, não mexe com nada, porque a gestão Raisi, a gente no Ocidente recebe a polêmica da política doméstica. Sim. Essa existe. Eu estaria mentindo se eu dissesse que não existe. A gestão Raisi foi tão assertiva na política externa, tão assertiva, que não tem mais volta atrás. Por exemplo, assinaram um acordo de 25 anos com a China. O acordo passa de 50 bilhões de dólares. Assinaram não sei quantos convênios com a Rússia de complementariedade econômica. Sim. Reataram relações diplomáticas com a Arábia Saudita. Aí poderia dar problema, já não tem. O Irã é membro dos BRICS agora, junto com a Arábia Saudita, Emirados, Etiópia e Egito. Só não entrou a Argentina na última leva pela estupidez do Javier Milei. Então, a semana passada, o Irã assinou um acordo de 10 anos com a Índia para usar o porto mais ao sul do Irã, que fica já no Oceano Índico, ou seja, não precisa passar pela atenção do Golfo Pérsico, não precisa passar pela atenção da Marinha dos Estados Unidos ameaçando todo mundo. É um acordo de 10 anos, da ordem de bilhões de dólares e sem o uso do dólar. Então, Chico, eu diria que, do ponto de vista da expansão econômica asiática, não muda nada. Entendi. Se tiver uma luta doméstica pelo poder e ascender alguma ala mais próxima do Ocidente, aí é possível que tenha algum problema maior, mas a princípio isso não vai acontecer. Até porque a participação política no Irã, eu tenho que ser sincero aqui, ela é pequena,
E os poderes fáticos da República são tão bem consolidados que eu não creio que vai ter margem para isso, não. Eu aproveito e pergunto se essa morte, ela... Tá aí, pessoal, o Bruno Lima trazendo, então, excelentes considerações aí, né? E essa questão desses acordos aí, né? Entabulados pelo Irã com China, com Índia, com Rússia, né? O ingresso do Irã nos BRICS, tudo fruto muito da habilidade, né? Do chanceler, o Hussein Amir Abdollahian, né? Que estava junto no helicóptero e, infelizmente, é uma perda grande aí, não só para o Irã, como para a diplomacia mundial, né? Para a diplomacia dos BRICS. O Abdollahian era uma figura importante aí nessa conjuntura toda de acordos, tanto bilaterais do Irã com essas grandes países do sul global, né? Rússia, China e Índia, como também seria uma figura importante, né, pessoal, nas futuras articulações dos BRICS, né, inclusive na questão do abandono do dólar como moeda, né, de transações comerciais. A gente sabe aí, quem acompanha esses fatos sabe que tanto o Irã como a Rússia já tem alguns sistemas de trocas comerciais, né, por fora do sistema SWIFT, que é o sistema que utiliza o dólar preponderantemente, né, e já existem, inclusive, planos e execução de planos aí entre o Irã e a Rússia para tentar criar um sistema alternativo ao SWIFT, né, que é hoje em dia a grande arma do imperialismo estadunidense para oprimir alguns países aí, para traçar sanções comerciais, né? A gente viu agora várias sanções impostas aí comerciais à Rússia, né? A partir do desencadeamento das operações especiais na Ucrânia em fevereiro de 2022, né? Então, é de se lamentar bastante, além da perda do presidente do Irã, o Raisi, né? A figura do chanceler, o Amir Abdollahian, né? Mas vamos passar aqui, ó, pessoal, vou trazer aqui a Arlene Clemecha, né, pessoal? Professora, especialista em mundo árabe e oriente. Vamos ver o que ela tem para acrescentar aqui nessa questão. Só pedindo para vocês deixarem a curtida, tá, pessoal? Quem não deixou a curtida ainda, deixa a curtida, diga a cidade da qual está falando. Lembrar que a gente tem aqui grupos de WhatsApp e Telegram também aqui no canal, tá, pessoal? Cadastrem-se depois, o link fica aqui na descrição. E ali na descrição também está o nosso link para o clube de membros, tá, pessoal? Ou vocês podem ir na descrição ali ou no botãozinho que tem aqui embaixo do vídeo, tem um botão, seja membro ali, seja membro, vocês podem ver as alternativas e vantagens que tem os membros do canal ali. O iraniano é um sistema muito complexo. Ele não é uma ditadura pura e simples, né? Há um parlamento, que aliás esse ano foi reeleito com uma maioria conservadora, linha dura, assim como era o perfil do presidente que morreu nesse acidente de helicóptero. A incerteza... É isso, né, pessoal? Tem parlamento eleito, tem presidente eleito. Então, como é que é a ditadura? Essa política maior não é tanto quanto a liderança do país, que está nesse momento estabelecida, mas quanto a sucessão do Ayatollah Supremo, que é o Ali Khamenei. Raisi era um dos grandes cotados para sucedê-lo, e sucedê-lo não porque ele normalmente teria que ser sucedido, mas porque ele tem muita idade, ele tem uma idade muito avançada, a qualquer momento, nos próximos anos, pode falecer, e isso vai gerar uma instabilidade no país se não estiver bem consolidada a sucessão, se não estiver bem preparada a sucessão. Raisi era um dos cotados. Outro cotado é o filho do Khamenei, o que, claro, que desagrada amplos setores da população, porque seria como transformar um sistema de uma república
religiosa, uma república islamista xiita, numa quase monarquia, o que não é o caso. A população, assim, mesmo aqueles que são favoráveis à República Islâmica, não querem que haja uma sucessão desse tipo. Portanto, a instabilidade é bem maior do que a perda de um presidente, porque a hora que ele sai, né, ele morreu, entra o vice, e em 50 dias serão convocadas novas eleições. Mas o sistema iraniano é um sistema que, como eu estava dizendo, apesar de em muitos aspectos bem consolidado, porque ele tem instituições muito bem delineadas, isso foi tudo criado pelo antecessor de Khamenei, que era Khomeini, com a Revolução Iraniana em 79, realmente é uma fissura agora, né? Essa falta de uma linha sucessória para o Ayatollah Supremo. Marlene, prazer falar contigo, é uma honra poder te receber num momento em que isso acontece, para que você nos ajude a refletir e esclarecer a nossa audiência. Eu gostaria de pensar um pouco contigo em termos geopolíticos, como que esse acidente afeta possivelmente a geopolítica da região e qual que é a tua análise considerando como devem se comportar os principais atores do cenário no Oriente Médio nesse momento em face dessa tragédia. Certo. Então, veja, a linha política de Raisi era muito próxima à do próprio Khamenei, ou seja, ele era uma linha dura. Então, em termos de negociações nucleares, né, dentro da ideia da não proliferação nuclear, o Irã já tinha saído dessas negociações porque os Estados Unidos romperam o pacto, em primeiro lugar, com Donald Trump. Então, esse âmbito das negociações pela não proliferação nuclear já estava afetado. Né? Então, o Irã já não havia esse processo que tinha sido instaurado antes e que vinha trazendo alguma ideia de estabilidade promissora para não proliferação, porque o Irã tinha aderido ao pacto. Esse ponto é importante, né? Como a política externa estadunidense vem dando tiro no pé, né? E não é só agora do governo Joe Biden, né? O Trump rompe um tratado de não proliferação das armas, né, com o Irã ali, que tinha acomodado as relações, que tinha inclusive criado aí algumas instabilidades na política interna iraniana por conta do grande rechaço que a população iraniana tem em relação aos Estados Unidos. Há uma animosidade muito grande na população iraniana. O Irã definitivamente é um país anti-imperialista, não só por força dos seus governos, mas de sua população também. Então, pessoal, o tiro no pé que foi esse rompimento aí desse tratado pelo Donald Trump está no mesmo nível, por exemplo, agora do apoio incondicional de Joe Biden à Ucrânia, no conflito da Ucrânia, ao referendo a todos os crimes de guerra praticados por Netanyahu, né, no genocídio da Palestina. Então, a gente vê como a política externa estadunidense está fortalecendo o sul global, né, pessoal? Então, isso já estava afetado. Isso, inclusive, a saída de Trump desse pacto foi o que levou, em grande medida, a Raisi ser eleito. Porque dentro do Irã, existe dentro daqueles... Veja só, deixa eu começar explicando uma coisa. Só é eleito presidente quem apoia o regime. Porque, não obstante as eleições serem abertas, democráticas, assim, entre aspas, só sai candidato quem é aprovado pelo Ayatollah Supremo, pelo Khamenei. Então, isso é que eu estava tentando, não tem como entrar em grandes detalhes aqui, mas isso é importante entender nesse sistema que é complexo, muito institucionalizado e, em muitos sentidos, estável, a não ser que haja realmente uma revolução popular, né? Que, aliás, tem sido muito reprimida para que não haja. Então, dentro desse sistema, só sai candidato a presidente quem é aprovado pelo Ayatollah.
O Ayatollah... E aqui vamos insistir, né, pessoal? Por que só é aprovado para ser candidato quem é aprovado pelo Ayatollah, né? Primeiro porque o Irã é uma república teocrática, né? É uma república teocrática, a gente tem, longe de mim, concordar com uma república teocrática, né? Mas a gente precisa respeitar a autodeterminação dos povos, está na Constituição do Irã isso aí. Então não somos nós aqui no Brasil que vamos dizer que isso é ruim ou bom para o Irã. Se o povo do Irã, depois de fazer uma revolução islâmica em 79, escolheu este modelo de ter a presença de um líder supremo, um ayatollah com estes poderes constitucionais, quem somos nós para dizer que isso é uma ditadura? E assim, essa figura do ayatollah, eu vou insistir, já falei antes lá durante o vídeo do Bruno, essa figura do ayatollah, de ser necessário o referendo ali do ayatollah para que alguém possa ser candidato a presidente, se deve justamente a isso, porque o Irã não vai permitir que uma figura que seja alguém serviçal ao imperialismo, serviçal aos interesses da burguesia internacional, que vá romper com as políticas de soberania do Irã, se torne candidato e coloque em risco toda a soberania nacional. É exatamente para isso que serve. Muita gente não consegue compreender, mas é isso, né, pessoal? Tem muita gente que não consegue compreender essas filigramas, digamos assim, essas peculiaridades de cada sistema constitucional. Ele escolheu Raisi. Ele queria que Raisi vencesse as eleições em 2021. Para isso, ele tirou do jogo outros candidatos que punham em risco as chances de Raisi vencer. Então, Raisi era uma figura muito alinhada com o Khamenei. E ele também muito alinhado com todo o setor linha dura, conservador iraniana. Qual que é o outro setor? O outro setor são os reformistas. Bom, tem um espectro, tem todo o espectro, mas nas duas pontas desse espectro tem reformistas de um lado e linha dura do outro. Reformistas, leia-se com maior proximidade ao Ocidente coletivo, para traduzir, né, o que ela está dizendo aí. Bom, a linha dura cresceu no Irã depois que Donald Trump tirou os Estados Unidos do pacto e rompeu toda a viabilidade e funcionamento do pacto de não proliferação nuclear. O que eu falei? O fracasso da política externa estadunidense. Foi exatamente isso. Donald Trump, com essa medida, fortaleceu o Ayatollah Khamenei, Ali Khamenei, fortaleceu o conservadorismo, entre aspas, iraniano, que na realidade a gente poderia ler conservadorismo como anti-imperialismo iraniano. Facilitou e jogou o Irã nos braços da Rússia e da China. É isso. Tanto que o Irã entrou nos BRICS, né? Entrou na primeira leva de países dos BRICS. Muito por força desses atos aí de Donald Trump lá atrás. É isso, pessoal. A gente precisa entender todas essas consequências geopolíticas, né, dos atos. Foi isso que deu maior argumento para que a linha dura ascendesse no Irã. Então, a saída dele de cena é, assim, a saída de um apoio desse campo, mas tem outros para preencher o lugar dele. Ele não é o único candidato linha dura que pode preencher lugar. O que poderia mudar se vencer nas eleições um candidato que seja reformista? Isso mudaria o cenário político iraniano, de fato. Mas dificilmente Khamenei, nesse momento em que ele está idoso, com toda a instabilidade pela frente, com uma possível morte dele, dificilmente ele vai deixar uma pessoa que não seja muito próxima dele concorrer às eleições. E novamente é capaz que a gente veja eleições com baixo comparecimento da população às urnas, como aconteceu com a eleição de Raisi. Então esse é o cenário, tentando resumir. Eu ousaria acrescentar aqui, ao que disse a professora Arlene,
que dificilmente um reformista conseguiria ter sucesso nas eleições, no quadro atual de avanços econômicos e sociais do Irã, no quadro de ciências e tecnologias. O Irã está muito avançado, muito avançado. Mas um quadro de comoção que o país vive em decorrência dessa morte num acidente de helicóptero do presidente, do chanceler, dificilmente um candidato reformista teria sucesso nas urnas. Pelo menos é a minha visão. A professora Arlene não entrou nesse ponto, mas eu acho que é importante fazer também essas considerações. Certo, pessoal? É isso. 30 minutinhos aqui, estamos chegando em 30 minutinhos. Eu queria só fazer esse registro rápido aqui, trazer esses dois grandes especialistas que eu, pelo menos, respeito muito, Bruno Lima Rocha e Arlene Clemecha. Acho que são duas referências aí para trazer informações e conhecimentos a respeito da política do Irã, da realidade, das relações geopolíticas e das consequências deste fato aí que realmente sacudiu o mundo aí no final do último domingo, né? E vem trazendo aí algumas repercussões para que a gente vá analisando, né? É isso, pessoal. Um abraço a todos. Lembrando que na quinta-feira teremos aqui no canal, quinta-feira às 21 horas, o professor Legene Merran falando um pouco de China, fazendo o lançamento do seu livro Mao Zedong para iniciantes, certo, pessoal? Quinta-feira às 21 horas aqui com o meu camarada Celso Schmidt. Eu espero que eu consiga estar junto aí também. Vou pedir para quem não deixou a curtida ainda, deixa a curtida. Dá tempo ainda de dizer, ó, de que cidade assistiu. Tem o Pix do canal aqui, ó. Grupos de WhatsApp e Telegram, quem não se cadastrou ainda, agora é o momento, vai aqui, ó, na descrição do vídeo e se cadastra ali, tá, pessoal? E tem o clube de canais, né? Tem aqui possibilidade de se tornar membro aí do canal e nos ajudar aí em várias funções aí, ter benefícios decorrentes dos planos aí em que vocês... Clica aqui, ó, seja membro e conhece ali os planos que a gente tem disponíveis aí. A partir de R$ 1,99, hein, pessoal? Proletários do mundo, univos, paz entre nós, guerra aos senhores.